sejas meu universo. Paz do Senhor Jesus, irmãos, boa noite, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez com 1 Samuel 7:12 Cast. Até aqui nos ajudou o Senhor para mais uma gravação, queridos. E o tema de hoje é importantíssimo: liderança saudável em Cristo. E esse mês de abril até o início de maio, nós vamos aí estar lançando vídeos especialmente com esse tema. Nós vamos estar trazendo aqui lideranças pastorais para poder estar sendo entrevistados, para poder estar expondo as suas opiniões em relação à liderança hoje exercida na Igreja do Senhor. E com isso, querido, eu quero contar com a sua ajuda, com o seu auxílio, com o seu like, com o seu compartilhamento, para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Amém? Deus abençoe vocês, esteja conosco aqui. Nessa noite nós vamos entrevistar o pastor Venâncio, que é o líder da igreja Ebenezer. Amém? É um homem de Deus e ele será o primeiro entrevistado dessa noite. No decorrer do vídeo, quero pedir também uma ajuda a vocês aí com os nossos patrocinadores. Se puder fazer doação, vai ter o QR Code, tá bom? Deixa seu like. E sem perder tempo, pastor Venâncio, acredito que os nossos irmãos já te conhecem, já estão mais familiarizados com você do que comigo, até porque eu estou muito ausente, irmãos, mas é por conta do trabalho. Tá ficando rico. Ô irmão, se eu ficar rico, nós todos vamos ser abençoados. E os vídeos na quarta. Ah, sim. Queridos, nós tivemos uma mudança nas nossas publicações e a partir de amanhã, amém? Nós vamos começar a subir os nossos vídeos a partir do meio-dia. Então nós vamos ter vídeos publicados na quarta-feira e na sexta. Não é isso, Rafa? Não, somente na quarta-feira. Quarta-feira. Vai, volta. Quarta-feira. Somente na quarta-feira. Somente na quarta? Isso. Então nós vamos ter os nossos vídeos publicados somente na quarta-feira, a partir do meio-dia. Então nós mudamos o horário, mudamos o dia e nos ajude aí propagando em nome de Jesus o Evangelho através da rede social. Pastor Venâncio, o tema hoje é liderança saudável em Cristo, varão. Glória a Deus. Amém? Que responsabilidade, hein? Muita, é muita. E assim, varão, são perguntas aqui desafiadoras. Amém. Eu sei como você é um homem de Deus, o Senhor te instruiu em sabedoria e graça, vai nos trazer aqui uma verdade saudável em relação a isso. Se você quiser se apresentar para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que vão chegar novos inscritos, amém? Nos ajude aí nos 300 inscritos. Fica à vontade, varão. Boa noite, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos. Hoje essa entrevista vai ser muito desafiadora, porque a cada igreja, cada templo, Deus ele direciona os servos deles. Alguns no tempo atual talvez nem mais é servo, né? Mas sim quer que a igreja serve ele, né? Mas em tudo a gente não vamos evoluir hoje o assunto para trazer os prédios tortos. Vamos tentar entender com as nossas limitações diante da palavra de Deus o que é possivelmente uma liderança saudável em Cristo. Amém? Deus abençoe, então vamos lá, né? Vamos entrar nas covas dos leões. Né? Amém, pastor? Pastor, o tema base hoje da nossa conversa é 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 12 e 13. E diz assim a palavra do Senhor: E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém? A primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, pastor: quais os desafios que um líder encontra ao começar um propósito em uma igreja, ou seja, em abrir um ministério? Qual é o desafio que o líder espiritual encontra quando ele decide abrir um ministério? A decisão de começar uma nova obra, ou começar um novo ciclo, um novo trabalho diante de Deus, ele não é tão simples. Mas um dos maiores desafios que eu acredito que todo líder tem
tem é o mesmo desafio que Josué, capítulo 1, teve, de ser mentoreado, pastoreado, liderado por um homem, né, do calibre de Moisés, Sim. que falava com o Senhor face a face, instruía o povo, Deus operou milagres. E agora Moisés sai de cena e Josué se vê e liderar um povo rumo a um propósito diante de Deus. E se você vai ler Josué capítulo 1, você vai entender que parece que Josué está inseguro o capítulo 1 inteiro, porque Deus já começa falando com ele, meu servo Moisés já morreu, agora pega o povo e faz isso. Aí ele vai sempre, Deus vai reforçando com ele as mesmas palavras, até que Deus fala com ele, não fica com medo, não fique pasmo, por onde eu andar, por onde você andar, eu estarei com você. Então, os maiores desafios é cada dia você credibilizar o que Deus falou com você, se realmente Deus falou com você. E o segundo maior desafio, que eu vou falar dois aqui, é o que está em Hebreus capítulo 12, no verso 14, que é um dos textos que eu vejo como um desafio no tempo atual, porque quando você vai começar um propósito diante de Deus, incrível que pareça, tem alguns irmãos da casa de Jacó que vai olhar para você com um segundo olhar, achando que você quer usurpar algo que não é direito seu. E lembrando que a casa de Deus, o templo do Senhor, não é direito dos homens. O templo do Senhor é um lugar onde que Deus proporciona para ser consagrado, para que nós venhamos adorar o sagrado, né? E é isso aqui, né? Hebreus capítulo 12, verso 14, que é: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque hoje em dia é difícil você começar um propósito e manter o equilíbrio da paz. Esse meio termo de falar assim, estou em paz com Deus e você não ter uns dissabores é muito difícil. E eu vejo que o desafio é esse. O desafio de Josué é você realmente ter a certeza da aprovação de Deus e entender que Moisés não vai estar mais do seu lado. E o segundo desafio, você ter uma liderança saudável, é saber que aquele lugar que você está é seguir a paz com todos. E no meio da santidade, a qual sem ela ninguém vai ver o Senhor, né? E ter cuidado e zelo com aquilo que Deus te falou, porque pode chegar o tempo de Deus também tirar você de cena e você tem que ser maduro o suficiente de entender que atrás de todo Moisés vai ter um Josué, atrás de todo Paulo vai ter um Silas, atrás de todo Jesus vai ter os discípulos, porque a obra de Deus ela não pode ser algo que norteia em você e nem em sua casa. A obra de Deus é algo que norteia para a presença e para a vontade de Deus. Amém, glória a Deus. O senhor falou sobre Josué, e Josué no início do ministério dele, da liderança dele, ele viveu a sombra de Moisés. A sombra. Então ele teve dificuldade no início, ao ponto de Deus ali se manifestar e orientar, encorajar ele de uma tal forma que fez com que ele entendesse que a missão dele agora era outra e era com Deus. Amém? Glória a Deus, pastor. E o senhor citou também Hebreus aí sobre seguir a paz com todos. Não tem como um homem ter paz com Deus e viver em guerra com os homens. Né? A conta não fecha. Então a gente precisa ter esse equilíbrio aí. Glória a Deus. Varão, seguinte. Como manter um povo... Essa aqui eu quero ver o que o senhor vai falar. Segura essa bomba aí, irmão. Amém. Como manter um povo com a gestão do reino e não do mundo? E Jesus. Hoje, pastor, é um tempo muito desafiador para os meus irmãos na fé, para os pastores que estão hoje pastoreando a igreja, porque eu até preguei, acabei de vir da igreja, preguei um sermão acerca de uma fé firmada na rocha. E hoje nós vivemos uns tempos que, infelizmente, a cultura do mundo tem entrado dentro da igreja. E a igreja tem que se adaptar com a roupagem que não é a roupagem que a Bíblia diz, que não está contradizendo a palavra de Deus. E hoje os servos de Deus mais respeitam o mundo do que respeitam a palavra de Deus. E eu sei que cada um tem uma gestão, alguns podem contar algumas coisas da igreja como estratégia de evangelismo, de ganho para o reino de Deus, mas eu vejo que o ganho para o reino de Deus não vem de mim, vem do Espírito Santo de Deus. Porque em Atos 2 fala que
e o Espírito acrescentava as almas que iam de se salvar. A Bíblia não fala que os apóstolos tinham uma estratégia para atrair pessoas para a presença de Deus. Então, para você firmar uma igreja, na minha percepção, na minha humilde percepção, sobre a direção do reino de Deus, Jeremias capítulo 1, verso 12, para mim é o versículo que mais se identifica, que é: e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra e para cumpri-la. Então, se você introduz uma igreja numa gestão meia tarde mundo, metade reino, vai chegar uma hora que as profecias suas não vai se cumprir. Porque você vai prometer para as pessoas coisas ou vai assentar para pessoas coisas vazias. Que vai chegar uma hora que ela vai falar assim: Jonathan, foi até bom servir ao Senhor, foi até bom chegar até aqui, mas qual que é o meu destino? Porque se for para viver sem direção, eu ficava no mundo. E não vai precisar ela te abandonar. Você abandonou ela diante de Jesus. Você foi o pastor que geriu aquela ovelha para que ela ficasse no aprisco e você só contasse com ela na hora que você sentisse falta dela. Vai falar: mas tem 99 aqui, deixa ela sozinha. Isso é muito sério, porque a gestão do céu é tirando a vontade da terra. E quando você tira a vontade da terra, você está começando a andar na gestão do céu. E quando você tem muita vontade na terra, aí o problema entra. Porque aí o culto vai ser para mim, a opinião vai ser para mim, as ovelhas vai ser para mim, os bancos vão ser para mim, o dinheiro vai ser para mim. Aí vai chegar uma hora que você vai falar assim: eu estou com a igreja cheia, mas inchada e não crescida. Porque o crescimento não é pelo número, o crescimento é por aquilo que Deus desenvolve nos céus dele. Amém? Amém, glória a Deus. Ô pastor, e a próxima pergunta que eu quero fazer para o senhor... Respondi? Respondeu demais da conta, tá certíssimo. O que tem adoecido os pastores no tempo atual, pastor? Pastor, eu vejo que hoje os pastores, como o senhor é um pastor também, está ali auxiliando na Casa da Bênção, hoje os pastores eles estão adoecendo porque eles deixaram de ser seres humanos. Eu falo que todos nós já passamos por isso. Tem uma coisa que é muito pouco falada, que é a depressão espiritual. Que alguns pregadores apontam a dizer que Elias teve, outros apontam a dizer que talvez João Batista teve quando estava no cárcere, outros apontam a dizer que Paulo teve quando estava lá no cárcere também, que ele falou: traga minha capa, que depois ele vai falar: combati um bom combate. Mas o que eu vejo hoje que tudo que começa a atingir dentro da igreja, tudo que começa a atingir no mundo, é um reflexo do que está acontecendo dentro da igreja. Então, hoje em dia, eu vejo que os pastores não estão ficando mais descansando em Deus. Eles não estão mais descansando em Deus. Estão descansando no que o próximo estágio que a terra apresenta para eles. E nós somos assim. Nós somos pastores que pastoreamos ovelhas para o Senhor, mas temos nossos trabalhos, temos nossas contas, temos nossas dívidas. E acaba que Filipenses 4:6 responde porque os pastores estão adoecendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. E o apóstolo Pedro, no 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, fala: lança toda a sociedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então, pastor, me dói falar, mas os pastores estão abrindo mão do cuidar de Deus. Isso é um pouco polêmico, mas estão abrindo mão do cuidar de Deus seriamente. Só que tem as crises emocionais, elas não têm dia para começar e muito menos tempo para acabar. E acaba que eu já tive casos de amigos, pastores meus, homens referências, homens de Deus, igrejas saudáveis em Cristo, e eles pediram socorro para um psicólogo,
porque ele pastoreava uma igreja, ele ministrava paz, mas ele não tinha paz para estar dentro da igreja. Ele não tinha paz mais para estar com a família, não tinha paz mais, porque, incrível que pareça, nos Estados Unidos, no último ranking de 100 pastores que faleceram, 70 foi para o AVC. Isso não é normal. Uma doença que começa aqui, entendeu? Isso não é normal. E não é pastores velhos, pastores novos também. Então é um despertar. Eu não sou muito adepto de você ficar bajulando pastor, não. Mas você olha pelos seus pastores. Eu costumo dizer, pastor, eu posso contar nos dedos. Alguns irmãos, Rafael e Aline, sempre também perguntam, que são membros da igreja, mas que dia que algum membro da igreja chega e você fala, pastor, você está bem? Posso orar para você? É difícil, complicado. Porque você é ser humano, entendeu? O pastor que tem vaidade fala, não precisa de oração não, tal. Cara, a gente acha que é mais doido, não precisa de cuidar. A gente acha até que é estranho, mas cara, se a pessoa chega em mim e fala, pastor, posso orar por você? Eu estendo meus braços, irmão. Porque eu preciso de oração. Então, automaticamente, a nossa geração está adoecendo, os pastores também. E hoje eu vejo pastores desequilibrados emocionalmente, e como ele não tem ninguém para desabafar, ele usa o altar para desabafar. Aí que você começa a identificar que esse pastor não está bem. E até identificar, né, Val? Talvez ele está sendo guiado por um cego. Um cara que está cego, um cara que está precisando de cuidado psicológico, entendeu? Está precisando de ser acolhido. E você vai deixando dele. E o ponto dos pastores que você conhece que hoje adoeceu, que nunca mais saiu do CTI. Nunca mais voltou para a presença de Deus. Ah, ele era pastor. Não, ele é pastor. Ele vai prestar conta de Deus no pastoreio dele. A terra não precisa reconhecer ele mais, mas Deus vai prestar conta. Entendeu? Então eu costumo dizer que o pastor é a alma mais descartável que existe na igreja. Entendeu? Se tem uma coisa que acontece hoje muito na vida de um líder, no mundo hoje, as pessoas gostam muito de por exemplo, falar assim, ele é ex-pastor, ele não é pastor mais. Como você acabou de falar aí. Que pelo fato da pessoa não exercer o ministério dela, o ministério dele não é pastor mais. Só que para os homens ele pode não ter sido mais pastor, ele pode não ser mais pastor, ele pode ser um ex-pastor. Mas pro Senhor, o arado nunca saiu da mão dele. Nunca saiu. Pro Senhor, o arado nunca saiu. Desculpa. E o detalhe tá aí. Aí daquele que põe a mão no arado E olha para trás. e olha para trás. Então, é muito sério o que está acontecendo hoje, a quantidade de homens de Deus que estão adoecendo hoje de forma espiritual. E muitas vezes também acontece que muitos pastores também não sabem confessar. Sabe? E a Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Hoje tem muitos pastores doentes porque eles estão cultivando os pecados, estão ignorando aquilo que pode adoecer e matar ele. E acaba que chega uma hora que o peso do pecado, meu querido, a balança, quando ela pesa, ou Deus tem misericórdia de levantar o Natan para te confrontar, ou então você deita na sua espada, engoçar e morre. Irmão, eu vou falar uma coisa para você, em nome de Jesus que está aqui nos ouvindo nessa noite. Preste bem atenção. Para quem já perdeu a intimidade com Deus, a única coisa que resta é manter a reputação. Mas eu posso te falar do coração, você que é líder, você que é pastor, você que pastoreia uma igreja, esquece a sua reputação. Que é um pouco importa. Esquece. A sua reputação, como o pastor acabou de citar aqui, ela pouco importa. O que importa para Deus é o seu coração restaurado, quebrantado, arrependido, e você buscar viver uma nova vida diante do Senhor. A gente agora há pouco aqui, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre o pastor Jim Swagger, o autor da Bíblia do Expositor. Era um homem de Deus, comparado ao segundo Billy Graham, pregava igrejas lotadas, estádios lotados, um homem da parte do Senhor, mas que por algum motivo caiu. Mas alcançou misericórdia quando confessou o pecado dele. E só hoje em dia estão vendo muitos pastores confessando o pecado aí, e você, pastor,
que você olha para esse pastor que está confessando pecado e você talvez fica feliz e fala: ah, tá vendo aí, eu sabia que isso ia acontecer. O certo do servo de Deus é você dobrar o joelho e pedir a Deus misericórdia. Porque você não sabe se você é o próximo. Porque a guerra espiritual está aí. Então pede misericórdia pela sua vida e depois ora para a vida dessa pessoa. A gente julga a janela do outro por a cortina estar aberta, mas a nossa mão está segurando a porta da cortina, né, Varão? É complicado. Pastorzão, é o seguinte: o senhor considera que o altar das igrejas está em crise nos dias de hoje? Considero. Que a igreja tem passado para o senhor, os lugares que o senhor tem passado, ministrado, o senhor considera que os altares hoje estão em crise? E quais os tipos de crise que esses altares estão tendo? Eu vejo que hoje a comunicação da igreja, terrenalmente falando, ela está muito falha. Espiritualmente falando, ela está muito ruída. Porque eu não vejo um Deus que não deixa de cumprir Mateus 18. O que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra é desligado no céu. O apóstolo Paulo até nos orienta, numa das suas cartas, que uns pregam por dinheiro, outros pregam por vanglória, outros pregam por coisas mais, mas que o evangelho seja pregado. Então, eu considero que hoje o altar está em crise. No lado positivo, o altar tem que estar em crise, porque a crise revela muitas vezes quem realmente nós temos que ser ou quem nós somos, né? Só que a crise que hoje o altar está tendo é a deficiência de entender o que Deus quer no momento de crise. Porque alguns começam a fazer promessas vagas, outros começam a entregar propostas, outros começam a entregar modelos de culto, e eu vejo que Deus também tem a maneira dele de limpar a igreja. A gente, o mundo, ele é uma grande ilusão. O mundo é uma grande ilusão, mas o céu é bem real. Amém, glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus, ele arde. João Batista falou isso: o machado está posto na árvore, e a árvore que não der fruto será arrancada e jogada fora. Mas em Romanos capítulo 14, verso 11 e 12 está escrito: porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um há de prestar conta de si mesmo a Deus. Então, hoje nós pensamos assim: o altar está em crise, mas talvez o altar da nossa igreja está em crise, porque as pessoas veem o altar, quem está em evidência, mas o altar é o ser humano, segundo a Bíblia. O altar é o seu coração. Você é a habitação de Deus. Então, eu vejo que, como a gente alientou do adoecimento dos pastores, eu vejo que o altar da igreja brasileira, do país que a gente congrega, que a gente tem que orar, que a gente estamos aqui, ele está passando por uma deficiência muito grande. Uma deficiência de sintonia com o céu. A linguagem do céu está com ruídos e a linguagem da terra ela está tendo interferência. E hoje que nós pedimos Deus misericórdia, para que, independente se a igreja que você congrega tenha 1.000, 100, 10, 5, 1, 2, 3, independente de qualquer igreja que você congrega, entenda que tudo que você põe no altar, você vai prestar conta dele. Amém. Isso é verdade. Também é uma deficiência moral, né, Varão? Moral. Tem muitos homens hoje que são à frente de um trabalho eclesiástico, e esses homens, eles já perderam a lei moral que Deus plantou dentro de cada um de nós. Porque eu considero que nós temos 3 leis a se praticar. A lei moral que Deus colocou dentro de nós, que é a lei que a gente sabe do certo e do errado, diferenciar o certo e o errado. A lei da palavra de Deus e a lei do Espírito Santo, que é a prática dos frutos que o Espírito Santo manifesta em nós quando nós recebemos ele. Essa plenitude do Espírito dentro do ser humano através dos frutos faz com que o homem ele ande em integridade diante de Deus. Então, essa quebra desse padrão moral, dessa lei moral que o homem propaga, faz com que ele viva dessas
consumo dele. E tem um livro que eu li muito tempo atrás que chama Muito Carisma e Pouco Caráter. Muito carisma e pouco caráter. E a síntese desse livro fala que o carisma é o que você quer que as pessoas vejam em você. E o caráter é o que você é. Então o homem de Deus ele não é reconhecido por aquilo, ele não é conhecido por aquilo que as pessoas veem. Ele é conhecido por aquilo que Deus já identificou sobre ele. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu citei na pregação essa noite e repito, qual o testemunho que Deus deu de você hoje? Porque Deus não deu testemunho de Jó, então a gente esquecemos que Deus também dá testemunho de nós. Amém? Então a gente, esse caráter moral, espiritual, ele tem que andar um junto com o outro. Porque a moralidade, ela pode ser perfeita, mas se ela não estiver alinhada com a espiritualidade, ela vai ser simplesmente um aleijado andando com a muleta. Vai caminhar, mas sem aquilo ele cai. É verdade. Pastorzão, eu vou falar uma coisa pro senhor, vou fazer uma pergunta pro senhor e essa pergunta é muito interessante. Rapaz, inclusive eu já vivi isso aqui. É interessantíssimo. Irmãos, você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos assistindo agora, preste bem atenção nessa pergunta. Se você puder, tiver um caderninho, uma caneta, anotem, tá bom? Referência bíblica, anotem o que o pastor vai falar. Pastor, como lidar com uma pessoa que vem frustrada de outro ministério e deseja congregar na igreja que o senhor pastoreia? Primeiro, quando uma pessoa, essa aí é uma bomba, hein? Essa é uma bomba. Primeiro, uma pessoa, quando ela chega, eu costumo dizer uma frase que eu carrego comigo, quem tá sangrando vê sangue em qualquer lugar. Então, peraí, como é que é? Repete aí pra eles anotar lá. Anota aí, irmão. Anota aí, porque isso aí é forte. Quem tá sangrando vê sangue em qualquer lugar. Então, automaticamente, quando a pessoa já vem frustrada, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar cuidar dela sem adular ela. É duas coisas diferentes. Cuidar sem adular. Por quê? Porque talvez a pessoa está frustrada por um erro de um pastor, por um erro dela, ou talvez por um erro de um conjunto de pessoas. Só que aí, para você não fazer juiz de valor, então é necessário primeiro você cuidar dessa pessoa espiritualmente, mas entendendo que você não está ali para concordar com o que fizeram com ela, o que ela fez com alguém, você está ali simplesmente para cumprir o que está em Gálatas 6, verso 10, que é: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Por quê? Porque, pastor, quando a pessoa chega na igreja, visão da Ebenezer de Deus, a gente não tem um princípio de vamos marcar uma reunião, vem cá, essa igreja aqui é certa, toma uma oportunidade para pregar, prega aqui, faz a obra e tal, e vai entregando aquele cardápio, vai entregando aquela maquiagem, como a igreja é perfeita. Então a gente sempre nós tentamos, não fala que nós fazemos, nós tentamos receber a pessoa bem, com o cumprimento de irmãos, como o apóstolo Paulo fala, cumprimentares aos outros capazes do Senhor, e cultuamos ali com aquela pessoa, porque graças a Deus, lógico que nossa igreja também pode ter, como seres humanos que somos, mas a gente tenta afastar um pouco da vaidade e preservar sobre nós a humildade. Porque eu tenho uma frase comigo que quando você sabe quando você tem certeza do que você realmente é, você não precisa provar nada para ninguém. E aí essa pessoa geralmente, quando chega pra gente, fala assim, eu queria congregar aqui e tal. Aí eu sempre falo, não, vem no escuto, vê se é isso mesmo que você quer, se é o lugar que você quer instalar suas tendas. Eu falo isso com pessoas. Se é esse o lugar mesmo que você quer congregar, porque talvez a pessoa está chateada, pastor, mas uma palavra ali vai curar ela, vai voltar para a igreja dela. A Ebenezer de Deus não tem uma visão de posse, ela tem uma visão de cura.
Entendeu? A visão de que a gente estamos ali, talvez a gente vai ser instrumento de cura para a pessoa voltar para a igreja, para a pessoa reconciliar com Jesus, porque a somatória não é o reino de Deus. Sim. Os domésticos da fé não é o que está na sua igreja, os domésticos da fé é as pessoas que comungam da mesma fé que você. Entendeu? Paulo não pregava para a igreja, Paulo pregava para a cidade. Entendeu? Então eu vejo que é o viés mais lógico. Porque talvez a pessoa vem de uma igreja grande, acostumada com uma igreja grande, vai para uma igreja militante igual a nossa, com poucos membros, e ela não vai sentir um peixe fora d'água. Ela talvez venha numa igreja neopentecostal, vai para uma igreja pentecostal, ela vai achar estranho. Ela vai para uma igreja reformada, ela vai achar estranho. Então cada um se identifica em cultuar Deus de uma forma. E quando essa pessoa está frustrada, antes de você querer saber qual é a dor dela, tenta recuperar a identidade dela como serva de Deus. Ou como servo de Deus. Você conseguindo recuperar essa identidade dela, ela vai conseguir se abrir para você até mesmo, porque quem convence é o Espírito Santo, se a atitude dela foi certa, foi errada, se realmente ela tem que ficar ali. E independente também, você vai além para os pastores, para de ficar cultivando na pessoa um couvo. Porque o dia que você precisar da misericórdia dessa pessoa, ela não vai ter misericórdia de você. Ela vai reportar a mesma coisa que ela fez contigo, lide com você também. Porque tem pastor quando chega e fala assim, não, essa igreja aqui vai cuidar de você, essa igreja aqui vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Só que ele é ser humano. E vai chegar uma hora também que vai decepcionar aquela pessoa. Vai chegar uma hora que vai deixar de cuidar. Entendeu? Aí que mora o problema. Então a melhor pessoa entrar, eu aconselho todo mundo, quer congregar na igreja, entra, conheça a igreja, conheça o RI da igreja, conheça como é o demo cultural, conheça a visão da igreja que está congregando, identifica mais ou menos como o seu líder é, entendeu? E depois você chama esse líder, pergunta a ele, tira todas as dúvidas, o seu líder está aí para tirar a dúvida mesmo, tira todas as dúvidas e fala assim, conversa com a sua família e fala, esse é o lugar que eu quero cultuar. E pronto. Ô Varão, uma coisa que o senhor falou aí e que agora me despertou aqui foi o seguinte: as pessoas têm que parar de cuidar dos frustrados que chegam, dando eles oportunidade no altar. É como o altar fosse a solução do problema da pessoa. E não é, porque talvez a pessoa chegou ali e eu estou frustrado, mas está frustrado porque não recebeu oportunidade na outra igreja. Eu já falei isso com a pessoa falou assim comigo, se eu voltar pro altar eu vou ficar bem. Eu falei, você não está precisando de um altar, você está precisando voltar a ser servo. Justamente. Uma vez. Então, o pastor Bernardo falou uma coisa que é muito interessante. A pessoa chegou frustrada na igreja, procura entender o que aconteceu. Prioriza a recuperação da identidade dessa pessoa em Deus. E na medida com que as coisas vai fluindo e ela vai se revelando, ela vai confessando, ou ela pode voltar para o antigo ministério e entender que ela estava errada, ou ela pode ficar lá, ser curada, e com o tempo você entender qual é o chamado dela e encaixar ela dentro de algum trabalho na igreja. Mas tudo isso é calma, só que hoje que as pessoas não têm, os líderes não têm, calma, pastor. Chegou alguém, eu estou frustrado, mas aí você deu uma oportunidade pro cara na oração, o cara falou bonito, não, você pode ficar pregando no domingo. Já mete a foto no cartaz e tá lá pronto. Misericórdia. Mas não, irmão, você não vai curar um frustrado assim. Aí o cara vai continuar sangrando, vai subir para o altar sangrando, vai embora para cá sangrando, vai voltar no outro culto sangrando, até daqui a pouco ele parar de ir no culto. E aí você vai ficar indo atrás dele. E a gente tem que entender, pastor, que a gente é ponte, a gente não é barreira. Então, se você alimenta um frustrado, você está concordando com essa pessoa o seguinte: pode continuar com seu coração contaminado contra o seu antigo líder, pode continuar com seu coração contaminado contra a sua igreja. Então você vai criar barreira e vai chegar uma hora que essa pessoa não vai conseguir passar para o próximo nível, porque sempre ela vai se lidar com a raiz de amargura que Davi fala que a gente tem que se livrar dela, e Paulo também fala isso. Irmãos, você que é frustrado na fé, está indeciso, está vagando, está pulando de igreja em igreja, irmãos, em nome de Jesus, seja verdadeiro com você mesmo. Seja sincero com você mesmo, seja fiel e verdadeiro e sincero com as pessoas que vão estender a mão para te ajudar, que verdadeiramente ama você, principalmente o Senhor. Verdade. O frustrado, ele precisa abrir o coração dele, pastor. Com certeza. Você precisa abrir seu coração, varão. Para de ficar carregando esses fardos, para de ficar adiando aquilo que Deus tem para você, para de ficar querendo aposentar seu ministério.
Sabe, varão? E a gente vê isso muito, não é em membros comuns da igreja, pastor. Os maiores frustrados são aqueles que são levantados antes do tempo. Por isso que tem muita gente morrendo antes da hora. Porque chegou um frustrado, eu sou presbítero, sou missionário, sou evangelista, sou pastor, sou diácono, sou X-Men. Jesus Júnior. Entendeu, varão? Sou a quarta pessoa da Trindade. Todo frustrado, ele é consagrado. Aí o cara não amadureceu, o cara não aperfeiçoou o ministério dele. Por quê? Porque visou uma coisa que não era o ideal para aquele momento. Varão, e assim, as coisas vão só apertando, porque essa pergunta aqui, você vai ter que tomar um cuidado para responder ela, porque isso envolve até questão material, varão. E eu gosto disso, porque isso é um problema seu, quem vai responder é você. Né, irmãos? Então vamos lá. Irmão, pastorzão, pastor Venâncio. Como identificar uma pessoa que usa os benefícios da igreja, mas não quer ter compromisso com o corpo de Cristo? E aí os benefícios da igreja pode ser tanto espiritual quanto material. Só que o material em si, da mesma forma que o altar recebe, o altar precisa devolver. O espiritual, o céu entrega mediante a fé. As pessoas usufruem dos benefícios da igreja, mas ela não quer ter compromisso com o corpo de Cristo. Ela quer a bênção, mas não quer o abençoador. Amém? Como é que o senhor identifica essa pessoa? Como o senhor lida com essa pessoa aí no ministério? Pastor, fazer juiz de valor é uma coisa muito complicada, humanamente falando. Mas sabemos que o apóstolo Paulo fala que a gente temos que ter discernimento de espírito. Humanamente falando, um líder vai ter discernimento de espírito, talvez, toda hora? Não. Humanamente falando, não. Porque a Bíblia fala de vários fatores que aconteceram, ou fatos que aconteceram, que o Deus teve que pegar esses caras, puxar eles e falar, espera aí, você está passando despercebido aqui. Não é? Isso acontece. Mas a igreja está ali também para filtrar quem ela deve ajudar? Também não. Porque a igreja ela tem que ser uma resposta para a sociedade, tem que ser uma resposta para aqueles que estão ali também. Mas eu me apego muito com Malaquias capítulo 3, verso 18, está escrito: então voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Jesus ele falou que o joio e o trigo vai crescer junto, tá? Então automaticamente a gente não tem como saber quem é joio, quem é trigo. Mas é uma coisa que eu tenho a plena certeza, eu firmo e reafirmo para todos os pastores, para todos os líderes: o altar de Deus não perece por causa dos homens. O aproveitador, varão, tem tempo de chegar e tempo de sair. A pessoa que usufrui da boa vontade dos outros, usufrui da igreja. Eu mesmo já teve uma vez um fato, isso também bem breve, que nós estávamos na congregação e o meu pastor tinha prometido com um rapaz que ia auxiliar ele com a cesta básica, a igreja era em Londrina, e eu cheguei para congregar e o pastor me prometeu uma cesta básica aí e tal. Subi lá em cima e falei com o pastor, falei assim: pastor, o senhor prometeu uma cesta básica para o rapaz aí? Ele falou: não, varão, falei para ele vir no culto que a gente vai ver se tem alguma coisa. Aí eu desci, falei com ele: rapaz, vamos subir lá para cima lá, que depois no final do culto o pastor vê se arruma alguma coisa para o senhor. Só que não tinha nada. Eu fui lá e peguei, eu acho que na época era muito dinheiro, o único valor que eu tinha, que acho que era R$30, eu sei, fiz naquela época, né? Fiz uma compra básica, não uma cesta básica, para ele, provavelmente segurava a onda uma semana. Só que a igreja era em Londrina e eu morei até há 3 anos atrás no Vila Exposta. E na rua que eu morava tinha uma boca de fumo. Ele pegou todos os alimentos da igreja e levou lá e trocou em drogas. Nossa. Só que aí o pessoal viu a ação e falou com a gente. E olha como é que as coisas são. Depois, a gente agora na Ebenezer de Deus, no culto de primícia, esse mesmo senhor apareceu lá.
Ou com a mesma história. Ou me arrumo aí um arroz, porque meus filhos estão passando fome e tal, eu estou esperando a ISS e tal. Eu olhei para ele e falei com ele mesmo, assim, ô varão, você não me conhece, você não lembra de mim não, mas eu lembro do senhor. Há tanto tempo atrás eu ajudei o senhor, e o senhor foi na boca de fumo e trocou o alimento. Ele olhou para mim, regalou o olho e falou, seu varão, você sabia que tudo que está na igreja ali foi consagrado a Deus? Aí ele ficou, abaixou a cabeça, olhou para mim de novo e falou assim, então, você não enganou a mim, varão. Você enganou a Deus. Falei para ele assim, só para você se libertar no nome de Jesus. Na hora que você precisar de alimento, as pessoas não vão te ajudar. Aí ele, então tá bom, então obrigado, vou embora. Eu falei, não, vai embora não, irmão. Você está precisando de arroz? Falei, pegar o arroz, coloquei na mão dele e falei para ele assim, ó, aqui, varão, foi consagrado ao Senhor. Que o Senhor pegue e cozinhe esse arroz e come. Porque se você não fazer isso, você vai ver não comigo, você vai ver com Deus. Que Deus abençoe a sua vida, vai embora. Ele pegou arroz e saiu tremendo, falou, não, isso eu vou cozinhar, isso eu vou cozinhar. Então, o que eu quero que você entenda? Que o altar de Deus, ele não perece por causa dos homens. Entendeu? O que é do altar vai ser do altar. Paulo não fala quem vive do altar comerá do altar? Então, o que eu vejo é o seguinte, que quando a pessoa entra na igreja só para aproveitar, que tem muitas pessoas que estão assim mesmo, para aproveitar os benefícios da igreja, mas não quer virar o corpo de Cristo dentro da igreja, ou realmente ter uma vida com Deus, é tempo de validade. Todos que fizeram isso foi tempo de validade. Ananias, Safira, Acã, Abirão, Corai, Datã, todos que fizeram isso foi tempo de validade. Varão, o pior ser humano é aquele que pensa que está tirando vantagem do reino enquanto habita num corpo pecaminoso morando na terra. Nossa, aí foi profético. Sabe por quê? Porque quando chegar o dia do juízo, o corpo pecaminoso vai aparecer junto com o pó. Verdade. A alma vai ser levada para o juízo. E aí tudo aquilo que a pessoa fez para se beneficiar terrenalmente se perdeu. E lá na eternidade, ela perdeu também a oportunidade de poder estar com Cristo eternamente. Então, é muito perigoso isso, irmãos. Pastorzão, agora, a gente sabe que a liderança hoje, pastoral, ela é muito ativa em relação a conselhos, né? O líder espiritual, o pastor em si, que é uma referência em relação ao casamento, o cara que é referência em relação à liderança dele na igreja, o cara que é referência em relação ao ensino da palavra de Deus. A gente sabe que esse cara, quando ele está em evidência em relação a esses assuntos, ele acaba se tornando um alvo, né, de pessoas para serem aconselhadas. E aí, nesse caso, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: até onde um pastor pode aconselhar ou influenciar na decisão de alguém? Até onde vai, né, o conselho desse pastor? Até onde ele pode ir quando o assunto é aconselhar uma pessoa em relação a uma decisão? Talvez uma decisão que pode mudar o curso da vida dela, que pode mudar o casamento dela, que pode mudar a área profissional dela. Quais os cuidados, né, que o pastor... A gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de aconselhamento, porque você vai ter que ter um aconselhamento bíblico, dentro da Bíblia, dentro da lei dos homens, que nós estamos debaixo dela também, dentro do pessoal e dentro da decisão da pessoa. Porque um pastor definir para uma pessoa é ele assumir o boleto. O pastor estimular a pessoa ou persuadir a pessoa a tomar uma decisão destinatária para a vida dela é ele talvez no futuro segurar um fato que ele não vai conseguir carregar. E a gente tem que saber o que é um pastor me aconselhar, o que é para mim fazer e o que é que eu tenho que fazer. Que tem pessoa também que tem pastor como uma babá. O que o pastor manda, ele tem que fazer, o pastor tem que cuidar, o pastor tem que ser isso, o pastor tem que ser aquilo, o pastor tem que ser a mesma coisa. E tem pastores que gostam, porque eles se sentem que eles são importantes, que eles estão definindo a vida das pessoas e tal. Isso é muito perigoso. Mas só que em Hebreus capítulo 13, verso 17 fala: obedeceis os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque vela por vossa alma, como aquele que há de dar conta dela,
para que faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Em algumas traduções fala, sujeitar os vossos pastores no Senhor. Então, tem coisas que você tem que ver se o seu pastor realmente tem uma direção, tem uma propriedade, para te aconselhar em determinadas coisas lá. Vamos dar exemplo, nada contra eu, mas a palavra a gente sabe o que fala. Como é que você vai se aconselhar com o seu pastor que ele já está no terceiro casamento? Sobre casamento. Não dá, né? Como é que você vai aconselhar com o seu pastor que ele nunca trabalhou, varão, sobre decisão de trabalho? Então, como é que você vai aconselhar um casal que quer ter filho se você nunca teve um filho? Então você tem que saber também até na onde que esses conselhos realmente o seu pastor se encaixa para te dar. Eu estou falando porque tem pastores de várias esferas. Eu tenho conselho que a pessoa me pede que eu não tenho como eu dar. O Rafa, a Aline é empresário. Os dois são empresários. Se eles me pedirem um conselho de empresário, eu não tenho como dar para eles, nunca fui empresário. Eu posso aqui trazer para eles uma linha sobre a palavra, sobre alguma coisa administrativa, mas assim, empresariário mesmo, eu não vou ter dar para eles. Eles já dominam. Eles já sabem o que é um CNPJ, tanto que eu peço a opinião para eles. Falou, varão, o que você acha disso e tal? E eu, o Rafa, nós vamos abrir uma empresa junto. E você também vai estar junto. Em nome de Jesus. Amém, Rafa? Você vai ser o filho. Glória a Deus. Você vai ser o filho. Amém. O Rafa, ele tem uma veia empreendedora. A Aline também tem. Eu ainda não, mas eu quero ter também. Então, nós temos que entender, pastor, que o pastor ele não está pronto para tudo. Tem hora que ele tem que aprender com os membros. Entendeu? Então tem coisas que tem que saber, porque já vi casos de pastores que deu conselho para a mulher não ter filho, mas porque ele não tinha filho. Já vi casos de pastor falar que o casal poderia viver em casa diferente, porque ele vivia em casa diferente. Então, tipo assim, é uma coisa muito complicada, pastor. Então, até na onde que a pessoa pode entrar na vida de um pastor para entrar na vida do membro. Primeiro ponto, que é até onde o membro confia nele para tal coisa. Segundo ponto, se está alinhado com a palavra, com a lei e com a opinião da pessoa. Porque tem coisas que vai estar alinhado na palavra, vai estar dentro da lei e a pessoa vai fazer diferente. Então, que ela tome algumas decisões são para você, outras o pastor tem que ser um aconselhador e saber como aconselhar. E não um definidor o que a pessoa vai fazer. Porque é por isso que nós temos vários escolhidos aí, que o pastor falou, sou escolhida, e hoje os divórcios estão lá no cartório e não está aguentando mais. Essa questão de conselho tem que tomar muito cuidado, porque aí a pessoa vai lá, faz o negócio da forma errada, aí ela precisa achar um culpado. E o culpado vai ser quem? Quem foi lá e aconselhou. Então toma muito cuidado com isso, aconselhe com sabedoria, use a palavra de Deus como base para o seu aconselhamento, porque a palavra de Deus ela é riquíssima para isso. Amém? Se você estiver indeciso em qual texto você ir procurar algo para aconselhar, Provérbios, irmão, do capítulo 1 ao capítulo 30, você vai ter muita coisa ali rica para aconselhar. Pastor Venâncio, o seguinte, mano, a gente está terminando a nossa entrevista também, Rafa? Nós já deu 1 hora de vídeo já? 50 minutos. Eita glória. 50 minutos, pastor, de uma aula de como ter uma liderança saudável. Amém. Espero que eu tenha agregando alguma coisa. Irmão, se você não anotou nada até agora, eu aconselho você. Esse conselho aqui você não vai poder depois falar aqui. Entendeu? Eu aconselho você a assistir de novo e anotar, irmãos. Amém? Porque talvez você possa estar vivendo o contrário do que nós estamos falando aqui. E isso vai te ajudar e muito em solucionar alguns problemas que você tem vivido. Pastor Venâncio, é o seguinte. Essa aqui é meio que pesada, mano. Porque tem muita gente que não gosta, né? De revelar. Mas o senhor acha louvável que um pastor deva mostrar suas fraquezas para a igreja? Varão, Salmos 25, verso 14. O segredo do Senhor é com aquele que o teme, e ele lhe mostrará a sua aliança. Se o próprio Deus só fala os segredos dele,
para quem o teme, entre aspas, revela para quem o teme, eu vejo que um pastor ele é limitado. Então ele tem sim que cumprir na risco que a Bíblia diz, que aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Só que a gente tem que entender também alguns pontos. Exemplo, nem todo mundo é adulto o suficiente para entender algumas coisas. E Paulo ele fala, fiz de louco para ganhar os loucos, fiz de fraco para ganhar os fracos, fiz de forte para ganhar os fortes. Eu vejo que um pastor, ele, primeiro ponto, as suas fraquezas é entregue ao Senhor. Segundo ponto, ele tem que ter alguém que vai mentorear em algumas coisas. Porque talvez tenha muito pastor que não é liberto, varão. Ele tem que buscar em oração e conselho com alguém sim, ou um outro pastor, até mesmo um conselho de igreja, não sei, falar sou limitado nisso e tal, tudo mais. Por quê, pastor? Porque se o pastor, tem pastor que tem fraqueza com dinheiro, tem pastor que tem fraqueza com a pornografia, tem pastor que tem fraqueza com muitas coisas, tem cara que ele tem que lutar a vida toda contra aquilo, tem pastor que já foi gay, vale. Entendeu? Aí você chegar para a igreja e falar assim, eu ainda tenho vontade de homossexual. Talvez aquela igreja não vai entender essa maturidade. Ele vai ser insincero, continuar na prática? Não. Ele não vai continuar na prática. Mas ele tem que entender a sua limitação. Um pastor ele não pode entender que ele é 100% forte. Entendeu? Ele é 100% forte. Se ele não tem um pastor para mentorear, procura um pastor que ele confia, confessa, vê. Talvez esse cara vai ser aconselhado a afastar da aula por um tempo e depois ele voltar restaurado. O apóstolo Paulo, que é o escritor de 13 cartas, ali no Novo Testamento, ele escreveu o quê? 3 vezes eu orei a Deus para que tirasse de mim esse sofrimento. E Deus virou para mim e falou, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pastor, você não é 100% forte não, meu querido. Então, se você não entender que você é falho, que você é pecador, você vai ver pecado em todo mundo e você nunca vai confessar o seu. Verdade. Então, eu não estou falando para você chegar lá para uma igreja inteira e sempre expor todas as coisas. Quer dizer, como diz isso é mais louvável que seja. Entendeu? Chega lá, como o Jimmy Shoé, e fala se é um pecado grave, porque Martinho Lutero falou uma coisa muito interessante. Se o seu pecado produz escândalo, o seu arrependimento tem que ser o dobro. Para você usufruir o que está em Romanos, aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Só que eu vejo também que nem todo mundo tem maturidade, mas dependendo do pecado, você vai ter que passar por esse processo. Então, saiba com quem conversar, saiba com quem se orientar e saiba que você não é absoluto, absoluto é Deus. Amém, glória a Deus. Pastor, a gente está finalizando aqui, irmãos, o nosso podcast de hoje com esse tema maravilhoso que é uma liderança saudável em Cristo. Se você não percebeu, eu vou fazer você perceber agora que todas as respostas do pastor Venâncio estão dentro da palavra de Deus. Amém, irmãos? Todas as respostas das perguntas que eu fiz aqui para ele buscou ela dentro da palavra de Deus. Por isso que eu falo que a palavra de Deus ela é rica para aconselhamento, para resposta, para tudo aquilo que a gente está vivendo hoje. E aí, pastor, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, para a gente poder finalizar o nosso podcast, amém? Para a glória de Deus, é essa. Como nós identificamos um pastor com visão do reino e não do mundo? Simples. Se ele é servo de Deus. Amém? Aí tá simples demais, hein? Se ele é servo de Deus. Aí eu vou te falar. Quem que para você na Bíblia, abaixo de Cristo, que Cristo não entra com competição em ninguém? Sim. Quem que foi um dos maiores líderes de Israel? Abaixo de Cristo? Tirando os reis. Tirando os reis? Do Novo ou do Velho? Do Velho Testamento. Moisés. Hebreus capítulo 3, verso 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que havia de anunciar. Se o próprio Moisés, que foi um cara que foi usado para libertar Israel, para conduzir Israel para algo, para marcar a história, Deus falava com ele, Moisés, meu servo,
Então a identidade de um líder é ser servo de Deus. Se o seu líder ele é soberbo o suficiente para não ser servo de Deus, para ele achar que ele está acima de Deus, acima dos preceitos de Deus, e achando que ele está fazendo algo que é para benefício... Gente, não se engane. Se você tem um líder que não é servo de Deus, ele já está te mostrando vários tempos que ele não é servo de Deus. Que ele não reconhece os seus erros, que ele não reconhece as suas falhas, que ele não conduz a igreja para Cristo, ele conduz a igreja para ele, as vontades dele que prevalecem. Se é para fazer um negócio da igreja, ele não conscientiza a igreja, ele faz do jeito dele, ele endivida a igreja, ele quer fazer da maneira dele. Isso não é servo de Deus. Isso se chama coronel ou chefe. Pronto. Coronel é chefe. Coronel porque é ele que manda, chefe porque é ele que dá as ordens. Então, o servo de Deus, antes dele atender o povo, ele já está falando o que ele tem que fazer. Porque quando o povo falava, Moisés, faz isso, faz aquilo, Moisés podia fazer tudo. E Deus deu a oportunidade para Moisés fazer isso. Porque Deus falou que pode ir com esse povo que enviarei o anjo vai com você. Deus, o que Moisés falou? Se o Senhor não for, não vou. Quer dizer, eu sou seu servo. Entendeu? Então, tipo assim, Moisés, precisamos daquilo, ele ia falar com Deus. Porque se você dirige uma igreja para Deus, você tem que ser servo de Deus. E antes de seu líder ser tratado como pastor, apóstolo, evangelista, ou que seja, qual é o título que foi instituído por ele na terra, procura saber se ele é servo. Senta para tomar um café com ele. Procura saber se as palavras dele são mais para ele ou para direcionar você ao Senhor. Aí você vai saber se seu líder é para o reino de Deus ou não. Porque Jesus é um exemplo clássico, para me finalizar. Sempre quando ele ia falar alguma coisa, ele falava, o reino de Deus é semelhante. Ele lançava até uma parábola, ou ele explicava uma conduta do reino de Deus. E o próprio Cristo, ele falava assim, eu glorifico o Pai. Aí o Pai glorificava ele. Então, automaticamente, gente, quer saber se o líder é realmente do reino de Deus, é só você olhar se ele é servo. Se ele é servo. Ô pastor, e assim, a palavra servo, ela tem um peso tão grande, irmãos. Você está nos ouvindo aí nessa noite, ela tem um peso tão grande que a palavra servo, ela significa escravo. Quando você traduz ela do grego, a palavra servo significa escravo. Moisés, ele foi escravo da vontade de Deus. Forte. Josué foi escravo da vontade de Deus. Jesus, ele foi escravo da vontade de Deus. Os apóstolos e o apóstolo Paulo foram escravos da vontade de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele se coloca como um escravo de Cristo por amor a Cristo. Então, ser servo, que também é ser escravo, hoje é ser escravo da vontade de Deus. E o homem que anda segundo a vontade de Deus, irmão, é uma pessoa diferenciada. É um cara que literalmente você pode confiar. Apesar de todas as probabilidades possíveis dessa pessoa em algum momento falhar, porque, por exemplo, nós temos o apóstolo Paulo que falhou em um momento da sua liderança. Com certeza. Quando ele excomunga, né, o jovem da igreja de Corinto na primeira carta. E ele conserta ainda, que ele fala assim, eu fui bem duro com vocês. Justamente. Aí na segunda carta ele vai e pede perdão à igreja em relação ao que ele fez. Então, mesmo ele sendo escravo da vontade de Deus, ele cometeu um erro. Seus devaneios. É por isso, pastor, que eu falo, para mim, um servo de Deus, ele está pronto para reconhecer, para recomeçar e para entender. Agora, como é servo de Deus, a vontade absoluta do homem prevalecente ali, não estou falando só de um termo, eu estou falando dos líderes que são teocráticos, que eles põem como Deus em governo, eles como Deus do governo. Mas não é que o líder, nenhum líder tem que ser democrático, varão. Nenhum líder. Essa liderança democrática, todo mundo dá opinião, não existe. Se todo mundo dá opinião, então não é liderança. O que eu estou falando é que o líder tem que ser flexível aos seus liderados, ao ponto de ele entender que ele está sendo liderado por alguém para ele liderar também. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. E quando o mau servo é aquele que apresenta uma falsa perfeição, né? Isso. Então, a gente está vivendo um tempo muito difícil mesmo. Irmãos, graças a Deus, até aqui nos ajudou. Amém. Que sufoco, hein? Só bomba. Glória a Deus. Só bomba. Foram assim, irmãos, uma aula que nós tivemos aqui hoje com o pastor Venâncio, e para a glória de Deus, com muita graça e sabedoria.
Ele soube suprir as nossas necessidades, trazendo respostas aqui baseadas na palavra do Senhor. Então, vocês vão perceber, vocês perceberam que aqui nós não estamos propagando os nossos achismos, amém? Nós estamos aqui falando, tratando da palavra de Deus, perguntas baseadas com respostas na palavra de Deus. Então, assim, hoje foi um dia que eu saio daqui maravilhado. Pastor Venâncio, que Deus abençoe sua vida. Amém, pastor. Deus abençoe sua família. Aline, Rafa, Deus abençoe vocês. Deus abençoe o empreendimento de vocês. Irmãos, não deixem de curtir, de deixar seu like. Não deixem de compartilhar, amém, esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, as suas redes sociais. Convida pessoas para poder estarem aí se inscrevendo no nosso canal. Nos ajude a chegar aos 300 inscritos. Tem aqui os patrocinadores aqui do nosso podcast. Se você que pode fazer uma doação, o QR Code está aqui na tela, faça a sua doação, ajude lá a Casa de Recuperação. Tem também a loja da nossa patrocinadora aqui, a Aline Modas, amém? Vai lá, visita a loja dela na rede social, no Instagram, vai estar aqui também embaixo no vídeo. Tem roupas ali para mulheres elegantíssimas. Então, sim, querido, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação conosco. Pastor Venâncio, até a próxima, em nome de Jesus. Ô, Varão, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô correndo e sem entrevistar. Isso é bom demais. A gente repassa a responsabilidade, né, Ali? Glória a Deus, Deus abençoe. Gente, a paz do Senhor, até a próxima. Deus abençoe.